Acordei com um grito, não o meu, acordando de um pesadelo, não o da Mia, era do outro lado da parede. O som parou tão rápido quanto começou, substituído por um silêncio denso que parecia pesar no ar da nossa cabine apertada. Fiquei sentada na cama, o coração disparado, tentando convencer a mim mesma de que era um sonho. Mas então ouvi um arranhado lento, como unhas raspando a parede fina que nos separava da cabine ao lado. Mia, ainda meio adormecida, murmurou: "O que foi isso?" Eu não consegui responder, porque naquele instante alguém bateu 3 vezes do outro lado da parede. O som seco ecoou dentro de mim mais do que no ar. De manhã, fomos direto para a recepção. "Essa cabine está vazia", disse o atendente, com um sorriso forçado que parecia ensaiado. O incômodo não era só o que ele disse, mas o jeito como ele evitou olhar diretamente para mim. Voltamos para o quarto, mas o clima já tinha mudado. O espaço parecia menor, sufocante. Naquela noite, o som voltou. Arranhados, sussurros baixos, quase palavras, mas incompreensíveis. Mia achava que eram canos ou o barulho do navio, mas eu sabia que não era. Porque dessa vez, além dos ruídos, eu sentia algo diferente, uma respiração. Não nossa, não de alguém do outro lado da parede. Era como se estivesse dentro da nossa cabine. O ar parecia mais denso, pesado, difícil de respirar. Não consegui dormir. Levantei e fui até a porta da cabine ao lado. O corredor estava vazio, o tapete abafando meus passos e o ar-condicionado zumbindo suavemente. Bati de leve na porta. Nada. Tentei a maçaneta, trancada. Encostei o ouvido e ouvi um som baixo, quase imperceptível. Uma respiração pesada, lenta, como se alguém estivesse parado do outro lado, ouvindo também. Dei um passo para trás, um arrepio subindo pela espinha. O silêncio era absoluto, exceto por um detalhe, a sensação incômoda de que eu não estava sozinha no corredor. Foi então que ouvi passos suaves atrás de mim. Virei rapidamente, o corredor ainda vazio. Será que estava imaginando tudo? Ou o medo tinha começado a me pregar peças? Quando voltei para a nossa cabine, encontrei Mia acordada, parada perto da varanda de vidro. Ela virou para mim, o rosto pálido. "Achei que você estivesse no banheiro", ela sussurrou. "Mas alguém estava aqui parado do lado de fora." Corri para a varanda, mas só encontrei o reflexo distorcido da nossa cabine no vidro escuro. A porta estava trancada por dentro, o que significava que, se alguém realmente estivesse ali, teria desaparecido, sem deixar rastros. Mia estava tremendo, olhando fixamente para o canto da cabine, como se ainda pudesse sentir a presença de alguém. E havia algo estranho, marcas de dedos no vidro da varanda do lado de dentro. Eu tremia, mas tentei me convencer. Será que estávamos ficando paranoicas? Na manhã seguinte, decidi verificar o mapa de emergência do navio preso à parede do corredor. Foi quando percebi algo estranho. Não havia nenhuma cabine registrada, onde a suposta cabine ao lado deveria estar. Apenas um espaço vazio, como se ela nunca tivesse existido. O desespero começou a crescer dentro de mim. Voltei correndo, determinada a entender o que estava acontecendo. Toquei a parede de nossa cabine, batendo levemente com os nós dos dedos. O som oco respondeu. Havia um espaço vazio atrás dela. O que me gelou não foi o som, mas perceber uma leve corrente de ar saindo de uma fresta minúscula. O ar parecia mais frio ali, como se algo respirasse do outro lado. Peguei uma caneta da bolsa e comecei a forçar uma das junções da parede. Depois de alguns minutos, um pequeno pedaço se soltou, revelando um buraco escuro. Hesitei. O ar que saía dali era mais frio, quase úmido. Olhei lá dentro, a respiração presa no peito. E o que vi me congelou. Um olho, parado, fixo em mim, observando cada movimento. Dei um salto para trás, o coração disparado. Mia gritou. Mas quando olhamos de novo, não havia nada, apenas o buraco vazio e escuro.
e uma frase riscada na parede do fundo: "Vocês estão sendo observadas." Achei que o pesadelo tinha acabado, mas naquela noite, ao apagar as luzes, ouvi um último sussurro bem perto do meu ouvido: "Ainda estou aqui." Senti algo gelado roçar a minha nuca. Virei-me em um pulo. O quarto estava vazio, mas meu reflexo no espelho. Ele não se moveu junto comigo. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu deveria ter ignorado o grito. Era só mais uma festa em um cruzeiro de luxo, o tipo de evento onde pessoas bêbadas fazem barulho por qualquer coisa. Mas aquele grito era diferente. Era agudo, rasgado pelo pânico, como se alguém tivesse visto algo que não deveria existir. Olhei para o horizonte e vi o motivo: uma figura solitária flutuando à deriva, agarrada a pedaços de madeira quebrada. O mar, tingido pelo pôr do sol em tons de sangue e ouro, parecia um palco perfeito para o início de algo horrível. O navio diminuiu a velocidade e em poucos minutos o resgataram. Era um homem magro, a pele marcada pelo sol e os olhos vazios. Disse que seu barco havia naufragado dias atrás, mas havia algo errado com ele. Um vazio que não era só físico. Algo nele parecia deslocado. Nos dias seguintes, ele se recuperou rápido demais. O olhar perdido deu lugar a uma vigilância inquietante. Ele vagava pelo navio em silêncio, observando as pessoas como se estivesse procurando algo ou alguém. Fazia perguntas desconexas sobre o itinerário, sobre o mar, sobre sinais que ninguém entendia. Evitava certos passageiros, desviando o olhar de forma tão deliberada que parecia mais medo do que desinteresse. No começo, pensei que fosse só o trauma falando mais alto, mas algo não fechava, porque ele parecia mais assustado a cada dia, mesmo longe do mar, até as pessoas começarem a desaparecer. A primeira foi uma mulher que sempre corria ao amanhecer. Não apareceu para o café da manhã. O quarto dela estava trancado por dentro, mas vazio. O café da manhã dela ainda estava lá, intacto e frio. Depois foi um dos garçons, sumido no meio do turno. O cruzeiro é grande, mas não o suficiente para engolir alguém sem deixar rastros. O clima de festa evaporou, dando lugar a um silêncio desconfortável. Os sorrisos viraram sussurros, e o estranho: ele parecia apodrecer de dentro para fora. O olhar paranoico, os sussurros para si mesmo, as mãos trêmulas. Decidi segui-lo uma noite, movido por um instinto que eu não sabia se era curiosidade ou medo. Parte de mim queria voltar, fingir que nada daquilo estava acontecendo, mas algo mais forte me puxava para frente, como se eu precisasse ver. Ele andava rápido, o corpo tenso, como se o navio fosse uma armadilha e ele uma presa desesperada. O segui até o deck inferior, uma área quase sempre vazia à noite. Me escondi atrás de uma pilha de cadeiras enquanto ele parava na beira do navio, encarando a escuridão líquida do oceano. O que ouvi ali ficou gravado na minha mente. Ainda está me seguindo. O sussurro dele não era de quem teme uma pessoa, era de quem teme algo muito pior. Olhei para a água e, por um breve segundo, juro que vi uma sombra, grande demais para ser real, movendo-se sob a superfície. Pequenas bolhas surgiam, quebrando o reflexo da lua. Algo estava lá embaixo, algo esperando. Meu coração disparou. Uma batida descompassada ecoando nos meus ouvidos. Quis correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Tentei esquecer o que vi. Convenci a mim mesmo que era a luz, o reflexo, qualquer coisa. Mas na noite seguinte, acordei com um som estranho, um arranhado vindo da porta da minha cabine. Fiquei paralisado por um segundo eterno antes de me arrastar até a porta. Nada. O corredor estava vazio, iluminado apenas por luzes de emergência.
mas no chão havia marcas, arranhões profundos no carpete, como se algo tivesse sido arrastado dali. O cheiro de sal e ferrugem parecia mais forte do que o normal. O medo não me deixou dormir. Cada sombra parecia mais escura, cada som mais alto, o silêncio mais sufocante. Eu sabia que, seja o que fosse, não estava mais apenas lá fora. Estava aqui dentro, conosco. O navio virou um pesadelo flutuante. Mais pessoas sumiram. O capitão tentou manter a calma, mas a tensão era palpável. E o estranho? Ele estava à beira do colapso, até o momento em que gritou no convés superior: "Está aqui!" Corri até lá, junto com outros passageiros. Ele estava parado, apontando para o mar. O desespero no olhar dele não era de um homem louco. Era de alguém que sabia exatamente o que estava vendo. Olhei para onde ele apontava e vi algo se movendo sob as águas, grande, rápido e impossível de descrever. Uma silhueta que desafiava a lógica, com movimentos que pareciam dobrar a própria superfície da água, como se o mar tentasse afastá-la em vão. Não era ele o predador, ele era a presa, e nós estávamos presos com aquilo. Depois daquele dia, nunca mais consegui olhar para o mar sem sentir um arrepio subir pela espinha. Porque agora eu sei que existe algo lá fora e que ainda está esperando. Evito o mar desde então, mas às vezes, quando o vento sopra do jeito certo, ouço o sussurro das ondas e sinto que ele ainda está me chamando. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante.